Quem está comigo aqui nos estúdios da Minas FM é o Joel Ferreira, ele que vai falar hoje sobre a aposentadoria rural, né? Como utilizar este tempo, né? Em diversas possibilidades de aposentadorias. Bom dia, viu, Joel? Seja bem-vindo. Bom dia, Fabiano. Bom dia aos ouvintes. É um prazer novamente estar aqui conversando com vocês a respeito de previdência. Então, a gente sempre está falando sobre aposentadoria rural, sobre tempo rural, e às vezes a gente adentra muito mais sobre a aposentadoria por idade rural, da mulher, do homem, 55 e 60 anos. Porém, a gente também pode estar falando sobre o reconhecimento desse período de atividade rural. A maioria aqui do pessoal da nossa região já trabalhou na zona rural, e hoje, atualmente, por questões particulares, questões de melhorias, né? Hoje tem carteira de trabalho assinada ou tem uma empresa e esquece que trabalhou nesse período rural, sendo que esse período pode ser utilizado para eventual pedido de benefício no INSS, tanto aposentadorias por tempo de contribuição, quanto também especificadamente aposentadoria por idade rural. Enfim, né, a gente vem trazendo algumas informações aí, então não só para aposentadoria por idade rural, a gente pode utilizar esse período de tempo, né, especial rural para aposentadoria por tempo de contribuição. Por que a gente fala sobre isso também para reconhecimento? É porque está na justiça ainda, está sendo discutido a questão das regras, né, atuais de transição. Vou dar um exemplo aqui para vocês, que é a aposentadoria do pedágio 50%, né, que a aposentadoria hoje com a nova regra da transição da emenda 119, 103 de 2019. O que ela fala, essa aposentadoria? Além de outras, o que essa especificadamente fala? Ela fala que você, em 2019, teria que ter homem 33 anos e mulher 28 anos de tempo de contribuição. Se você não tivesse esse tempo, você não se enquadraria nessa regra de transição da aposentadoria do pedágio 50%. Beleza, mas vamos considerar que você tem esse período de 28 anos mulher ou 33 anos homem até 11 de 2019. Se você tiver esse período de tempo de contribuição, você vai precisar contribuir somente mais 50% do período restante para completar 35 anos para homem ou para completar 30 anos de contribuição para mulher. Então, por exemplo, vamos considerar que eu tenho 33 anos em 2019. Então, eu vou precisar contribuir mais 2 anos, no caso, para estar completando os 35. Só que, na verdade, não vai ser só mais 2 anos. Você precisaria contribuir mais 3, que o pedágio de 50% desse período que restava é mais 1. Então, você vai contribuir até 36 anos de tempo de contribuição para homem e 31 no caso de mulher, nesse exemplo que eu estou passando para vocês. Qual que é a importância, então, com relação ao período rural? Vamos considerar, eu já tive casos lá no escritório, que você tenha 32 anos de tempo de contribuição homem, por exemplo. Então, se você tiver um tempo rural que não está reconhecido lá no seu extrato previdenciário, lá no INSS, talvez a melhor regra para você, na hora de fazer o cálculo da aposentadoria, é considerar esse tempo rural para que você utilize ele na aposentadoria por tempo de contribuição do pedágio 50%, por exemplo. Isso, lógico, a gente vai ter que fazer um cálculo para ver se o reconhecimento desse período rural é importante para você na questão salarial, se isso vai interferir no benefício para você. Qual que é a questão aí que pode acontecer? Na aposentadoria do pedágio 50%, não tem fatoridade, né? Não tem esse requisito, na maioria das vezes. Quando tiver a fatoridade, normalmente você não precisa esperar a idade dos 62 anos, nem a idade dos 65. Então, vai fazer uma antecipação da aposentadoria para vocês. Então, o reconhecimento do período rural nesse tipo de situação é importante. Acaba que você antecipa o benefício e ainda te dá, às vezes, uma possibilidade de uma aposentadoria melhor. Ou te dá a possibilidade também de estar reconhecendo uma aposentadoria, às vezes você não precisa esperar a idade, 65 ou 62, e aposentando um pouco mais cedo. Outra oportunidade que você vai ter seria, agora já com requisito de idade, que é necessário ter, a aposentadoria híbrida ou mista, que a gente costuma falar. É o reconhecimento do tempo rural, né, e da atividade urbana. Você precisa somar os dois períodos e no final tem que dar o total de 15 anos de tempo de contribuição. Lógico, não só isso, mas também precisa do fator idade, tá?
Qual que é o ponto-chave de eu estar trazendo essa informação para vocês? Muitos esquecem que para aposentadoria por tempo de contribuição, diferente da aposentadoria híbrida, se tiver o reconhecimento da atividade rural, você vai ter que fazer uma indenização para o INSS se esse período que for reconhecido, rural, for posterior a 10 de 1991. Então, se você tem lá um período de 1991 a 93 rural, o INSS vai te cobrar esse período, essa contribuição desse período de forma retroativa, tá? E o que está sendo discutido, que eu trazei para vocês, o que está sendo discutido na justiça? É se tem direito ao direito adquirido, no caso, a aposentadoria no pedágio de 50%. Está sendo discutido, é um tema que vai ser discutido pelo STF, né, salvo engano, o STJ, um dos dois, eu não estou lembrando agora ao certo, mas não foi discutido ainda. Mas qual que é a importância disso? Porque se for realmente mantida essa tese de que é possível a aposentadoria do pedágio 50%, é um benefício a mais que vocês podem ter reconhecido, né? E a questão da documentação rural é importante guardar, por isso, e talvez até antecipe ou tenha um melhor salário, às vezes, de aposentadoria com esse reconhecimento do tempo rural. Então, não é só para aposentar a por idade por tempo rural. Você pode utilizar esse período também para outras aposentadorias. Tá? A questão de documentação é a mesma, tem as mesmas exigências, está lá no artigo 106 da Lei 8.213, tem todos os documentos que o INSS considera. A gente já falou sobre, já citou alguns aqui no programa, mas em resumo, documentos rurais de órgãos que trabalham de natureza rural. Por exemplo, INCRA, ITR, sindicatos rurais, cooperativas rurais, então documentos relacionados a esse ramo de atividade, você guarda para futuramente você utilizar isso como tempo rural e conseguir uma melhor aposentadoria. Em resumo, seria esse o tema de hoje que a gente gostaria de trazer, que é importante. A orientação importante para os ouvintes e também para os telespectadores aqui do programa, essa é a proposta do quadro Café com Previdência. O quadro também quer responder a sua dúvida. Você pode participar através aí do telefone 32220001, 32220001. Fique à vontade para encaminhar a sua dúvida, a sua pergunta. O Joel está aqui para responder você. Vamos começar com a pergunta do Adilson Antônio. Muito obrigado, viu, Adilson, pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Pode trazer a pergunta. Meu nome é Adilson, eu fiz uma perícia e ganhei desde 2022. Só que a advogada falou que já esteve conversando com o juiz, ele só entra em acordo. Ela está esperando ele me pagar o atraso todo, entendeu? E só assim que eu consigo aposentar. Será que falta muito tempo? Pois bem, seu Adilson, é uma questão já judicial, né? Em matéria judicial, quando já tiver algum outro profissional, que você já tem um advogado, eu acho que a melhor pessoa para te orientar é a pessoa que já está nos autos do processo, te representando, né? Já tem um conhecimento jurídico maior do que a gente aqui que não tem acesso à documentação do processo. Normalmente, o que a gente vê nas questões judiciais? Benefício por incapacidade é um benefício difícil de conseguir, né? Ele envolve perícia médica, envolve várias questões que devem ser analisadas. Lógico, o benefício do senhor, se for um auxílio-doença, né, de imediato o juiz normalmente aqui na nossa região já costuma mandar implantar o benefício. E o que vai ser discutido são os valores retroativos, né? O que são esses valores retroativos? Um exemplo, vamos considerar que o senhor fez a perícia e o benefício foi concedido desde a data, vamos colocar de janeiro de 2024. Mas a implantação se deu agora em novembro de 2024. Então, esse período de janeiro a novembro, normalmente é pago dentro do processo judicial, tá? Através de um pagamento de RPV ou de precatório, que a gente fala, né? Mas quem vai poder te orientar mais certamente sobre isso seria seu próprio advogado, seu próprio patrono do processo, tá? Mas pode ficar despreocupado, geralmente o INSS realmente oferece acordo quando tem uma perícia desfavorável, no caso para o INSS, né, e favorável para o segurado, o INSS costuma fazer um acordo para implantar o benefício mais rápido e para ter os valores retroativos também de uma forma mais rápida e melhor também para o segurado. Tá? Eu tenho a dúvida também do Marcos. Muito obrigado, viu, Marcos? Pode trazer a pergunta. Bom dia, Flaviano Cunha. Bom dia ao nosso amigo aí que
está esclarecendo as nossas dúvidas. Eu tive num banco aqui em Divinópolis para me pagar uma aposentadoria, arrumar um meio assim para me garantir o meu futuro. Estou com 53 anos e eles me ofereceram uma previdência lá. Isso aí me garante, é seguro eu pagar essa previdência? O que a moça não soube me explicar muito bem como é que funciona, não. Eu ia pagar uma taxa mensal e ela não soube me explicar muito bem, não. Falou de uma previdência lá, que não sei o quê. Aí eu saí de lá com essa dúvida para me voltar depois e resolver. Isso aí funciona? Paga a previdência pelo banco? Garante uma aposentadoria para mim? Me explica aí, obrigado. Bom dia a todos. Olha, já foge um pouco da área da minha atuação, né? Mas a gente tem o conhecimento de que existe também outras aposentadorias além do INSS. A gente fala aposentadoria da rede privada, né? Vamos falar assim. O INSS é a mesma coisa, né? O INSS vamos colocar uma empresa de seguros, né? É lógico, é do governo, né? Abrange um número maior de pessoas, de segurados, mas a mesma coisa. A questão do banco, né? Previdência de empresas particulares, de banco, essas coisas, você vai ter que ver as condições, lógico, né? Tem que ver se é vantagem, questão de idade, questão de valores a se pagar. Eu, normalmente, oriento conversar pessoalmente com o gerente, trocar ideia, às vezes, com outras pessoas que já têm essa previdência privada. No mais, a mais barata, a mais em conta, seria a previdência do INSS, tá? Então, infelizmente, eu não consigo te ajudar, porque não é uma área de conhecimento, também não sei de qual banco que você está falando também, pode ser de vários outros bancos aí que a gente conhece aqui na nossa região, como a gente não sabe, infelizmente, a orientação que eu te dou, procure mais informações. Por isso que a gente sempre fala, né? Planejamento previdenciário faz diferença, né? Antes de você tomar qualquer atitude como essa, né, que é uma previdência privada, é bom conversar com um profissional, né, Joel? Isso, é bom, bem lembrado, Flaviano, porque o que é esse planejamento? A gente já falou uns tempos para trás aqui no programa. Esse planejamento é para olhar isso. Talvez um investimento no próprio INSS, como você já tem às vezes trabalhado com carteira assinada ou contribuído para o INSS, talvez é melhor você continuar com a previdência no INSS do que fazer uma previdência particular, né? Às vezes, por idade, o ouvinte falou que já está com mais de 50 anos, então às vezes, ter uma contribuição mais alta de tempo de contribuição, às vezes, contribuir para o INSS seria mais rápido. Às vezes, ele está confundindo, achando que é uma contribuição para o INSS e, na verdade, é uma contribuição para a previdência privada. Vamos a mais uma pergunta, agora a Maria de Fátima. Muito obrigado, viu, Maria de Fátima, pela participação. Bom dia, Fabiano. Aqui eu gostaria de saber por que o processo na Justiça, pensão por morte, demora tanto. Já vai fazer 2 anos. Sempre que eu pergunto, eles estão mudando o sistema. Aí eu gostaria de saber se ainda demora muito tempo, porque já vai fazer 2 anos. Bom dia, obrigado, viu? Assim, infelizmente, a situação não é a das melhores para a previdência, né, para os segurados. A gente sempre tenta, como profissional, a não demandar tanto tempo para atender os pedidos dos nossos clientes segurados, porque, infelizmente, a gente sabe que judicialmente, quando tem que ir para a justiça,